Fala pessoal, beleza? Espero que estejam bem. Hoje nós veremos aqui como resolver as equações do primeiro grau. Pelo menos algumas equações. No vídeo anterior, o que nós vimos foi o que são equações. O que elas precisam ter. Como eu reconheço equações, tá bom? Vou deixar o card aqui para vocês verem o vídeo e verem uma parte de uma estratégia para a resolução de equações, tá bom? Mas queremos retomar aqui o que é uma equação. Uma equação é a sentença matemática expressa pela igualdade, onde há pelo menos um valor desconhecido, e cada valor desconhecido é representado por uma letra. Então, para reconhecer uma equação, nós precisamos observar que ela precisa de ter uma igualdade, ou seja, o sinal de igual, e também letras para representar valor desconhecido, tá bom? E a letra é chamada de incógnita. Então, lembra lá que a função da letra na equação é de incógnita. Em outras situações, a letra tem função de variável, tá bom? Vou colocar aqui mais uma definição envolvendo as equações. A solução ou raiz de uma equação é o valor da incógnita que faz a igualdade ser verdadeira. Então, o que significa isso? Bem, vamos ver dois exemplos aqui. Quais são as soluções das equações a seguir? Primeira equação, x menos 12 igual a 8. E aqui a gente pode usar qualquer estratégia para responder, tá bom? Uma delas é pensar da seguinte forma. Que número menos 12 dá 8? Ou então pensar na operação inversa. Esse x é o resultado da operação inversa que está marcada aqui, que é menos. Então seria o resultado de 8 mais 12. Somando 8 com 12, nós veremos que o x é 20. Então, nesta equação, podemos dizer que 20 é a solução. Ou então, que 20 é a raiz da equação. Na segunda, o que nós temos? 2x é igual a 10. Então, eu estou somando x com x para dar 10. Outra forma de pensar aqui é lembrar que entre um número e uma letra, se não tem nenhum sinal, está escondido aqui a multiplicação. Eu tenho duas vezes algum número é 10. Que número vezes 2 é 10? Ou poderia pensar que, já que a multiplicação é igual a 10, para descobrir o valor do x, eu faço o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então, fazendo 10 dividido por 2, nós vamos encontrar x igual a 5. Então, nesta equação, 5 é a solução, ou a raiz da equação. Bem? Então, essa é a ideia de solução ou raiz. Na verdade, é o valor da incógnita, que eu preciso encontrar para a incógnita, tá bom? Agora, como nós podemos encontrar o valor das incógnitas? Vai depender muito do tipo de equação. Mas, para não ficar bolando estratégias toda hora, não vendo muitas estratégias, por exemplo, eu poderia usar aqui a ideia da balança. Eu estou usando aqui que número eu preciso encontrar para que essa operação dê certo. Algumas equações serão mais complicadas do que essas. E aí eu preciso ter uma estratégia meio que padronizada para usar sempre. Então a gente vai ver como funciona aqui essa estratégia. E aí
esse vai ser basicamente o método de resolução de equações do primeiro grau, que são as primeiras equações que veremos, tá bom? Bem, para isso, o que significa resolver uma equação? Resolver uma equação significa encontrar a sua ou as suas raízes. Eu coloquei entre parênteses o plural porque isso depende do tipo de equação. Nas equações do primeiro grau, que é o que veremos por enquanto, nós iremos encontrar apenas uma raiz para cada equação, uma solução em cada equação, tá bom? Em geral, o que nós queremos é encontrar uma igualdade do tipo x igual a algum número. Então nós teremos que, ao observar a equação, desenvolver, trabalhar nesta equação para chegar nessa igualdade, x igual a um número. E como faremos isso? Para isso, nós iremos eliminar os números que estiverem do lado esquerdo da igualdade. Lado esquerdo, tenho igual aqui, lado esquerdo, tá bom? Aqui na equação, ele também é chamado de primeiro membro. O lado direito de segundo membro. Mas como faremos isso? Como iremos eliminar esses números? Utilizando os pares de operações inversas para encontrar o elemento neutro das operações e as leis do cancelamento. Aí apareceram alguns nomes diferentes aqui. Elemento neutro e leis do cancelamento. E o que significa esses dois termos aqui? Começar aqui pelo elemento neutro. São números que, quando utilizados na operação com algum outro número, não alteram o valor do número utilizado. Como assim? Imagine que eu estou somando 8 com algum número e quero que o resultado seja 8. Que número eu devo colocar aqui no meio para que, somado com 8, o resultado seja 8? Esse número tem que ser um elemento neutro. Tudo bem? Ou se eu estiver multiplicando, por exemplo, 10 vezes algum número, o resultado seja 10. Esse número que está aqui tem que ser o elemento neutro. No caso, o elemento neutro da multiplicação e, no outro caso aqui, o elemento neutro da adição, tá bom? Veremos aqui quem são os elementos neutros de quais operações são. Começando pela adição e subtração, onde o elemento neutro é o zero. Somar com zero não altera aqui o valor do número utilizado, tá bom? Mesma coisa com a subtração. E para a multiplicação e divisão, o elemento neutro é 1. Multiplicar por 1 ou dividir por 1 não altera aqui o resultado final, tá bom? Bem, veremos aqui o que é a lei do cancelamento. Numa igualdade, somar ou subtrair, ou então multiplicar ou dividir os dois lados da igualdade pelo mesmo número não altera a igualdade. Então, essa é a chamada lei do cancelamento, tá bom? Então, a gente vai ver, com aqueles primeiros exemplos, como funciona a lei do cancelamento e onde está ligado o elemento neutro, tá bom? Nisso daqui. Para isso, vamos lembrar que os pares de operações inversas, a adição e a subtração é um par, quer dizer que a adição é inversa da subtração e a subtração é inversa da adição. E o outro par de operação inversa é multiplicação e divisão. A multiplicação é a inversa da divisão e a divisão a inversa da multiplicação, tá bom? Então, olha só como funciona a ideia do cancelamento e o que significa obter elemento neutro nessas duas equaçõezinhas que nós já resolvemos.
Então, aqui nós vamos fazer o seguinte: eliminar o 12 que está do lado esquerdo, tá bom? Para eliminar o 12, eu vou dar um jeito de obter o elemento neutro dessa operação aqui, ó. Essa operação que é a subtração. Para isso, eu vou usar a operação inversa da subtração. E quem que eu tenho que somar aqui com o 12 negativo para obter o zero, que é o elemento neutro da adição? Eu tenho que somar com 12. Tudo bem? Por quê? Menos 12 somado com 12 resulta em 0. Só que esse 12 que eu coloquei aqui, ele não está lá do lado do 8. Eu tenho que acrescentar ele do lado do 8. Que aqui eu estou usando a lei do cancelamento para a igualdade, tá bom? Então, do lado esquerdo deu 0, e qualquer coisa somado com 0 ou menos 0 não se altera. E do lado direito, eu tenho 8 mais 12, que o resultado é 20. Então, novamente, encontramos aqui aquela resposta que nós tínhamos visto naqueles exemplos, tá bom? Vamos ver aqui a segunda. Lembra que aqui no meio, ó, entre o 2 e o x, nesse caso, tem uma multiplicação. Então, eu tenho que tirar o 2 aqui do lado esquerdo, fazendo o quê? Vamos fazer o inverso da multiplicação. O que é fazer o inverso da multiplicação? É fazer a divisão. E aqui nós vamos dividir por 2, porque quando eu divido por 2, eu vou obter o 1, que é o número, que é o elemento neutro aqui da multiplicação. Agora, para manter essa equação igual, para que não haja o desequilíbrio, pensando ali na lei do cancelamento, eu tenho que repetir esta operação no lado direito. Então, vou dividir por 2 o lado direito. Aqui, quando eu fiz essa conta, 2 dividido por 2 dá 1. E 1 vezes qualquer número não altera o número. Então, do lado esquerdo sobrou apenas o x. Do lado direito, sobrou 10 dividido por 2, eu posso colocar o resultado dessa divisão. 10 dividido por 2 igual a 5. E aí nós encontramos o mesmo valor que tínhamos feito inicialmente. Bem, para estes exemplos eu nem precisava pensar muito nisso. A gente viu que dá para usar as operações inversas direto, dá para pensar aí tranquilamente aí que número eu estou procurando, né? Que número vezes 2 dá 10, que número menos 12 dá 8. Não seria tão problemático. Agora, algumas equações podem ser um pouco mais difíceis. Então vamos ver alguns exemplos de umas equações um pouquinho mais complexas do que essas, tá bom? Começando por essa daqui, ó. Encontre o valor de x nas equações. Letra A, 2x mais 10 igual a 38. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar o 2 e o 10. Veja que agora tem 2 caras, né, para eliminar. E quem que eu vou eliminar primeiro? Eu vou eliminar primeiro esse 10 que está somando, tá bom? Então, para eliminar esse 10 que está somando, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o inverso dessa operação, no caso, o inverso da adição é menos, e usar o mesmo valor que está aqui, no caso 10. Já que esse valor aqui, mais 10 com menos 10, isso resulta em 0.
que acontece? Eu já tinha o número 38, por conta aqui desse 10 negativo, que eu acrescentei do lado esquerdo, para manter aqui a igualdade válida, pensando aí na lei do cancelamento, eu tenho que acrescentar aqui 10 negativo também. Então, vamos colocar aqui menos 10. Bem, feito isso, o que aconteceu? Do lado esquerdo vai sobrar apenas o 2x. Então, vou colocar o 2x aqui, tá bom? 2x é igual, e do lado direito eu posso colocar o resultado dessa subtração. 38 menos 10, que dá 28. Bem, agora eu preciso eliminar o 2 que está aqui, tá bom? Para isso, lembre-se que aqui, entre o 2 e o x, tem a multiplicação. Para eliminar esse 2, eu vou fazer a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, vou dividir para eliminar o 2, vou dividir por 2 também, tá bom? Já que 2 dividido por 2 resulta em 1. Vou até traçar aqui. 1. Agora, para manter a minha equação sempre equilibrada, lembra da balança? Equilíbrio. A equação está muito ligada com o equilíbrio. Eu também preciso dividir aqui o lado direito por 2, que é a ideia da lei do cancelamento, tá bom? Então aqui eu vou dividir 28 por 2. Então aqui sobrou do lado esquerdo x, do lado direito vamos colocar o resultado de 28 dividido por 2, que é 14. Então, pela resolução aqui, a solução ou a raiz da equação é 14. Vamos escrever assim: 14 é a raiz da equação. Agora, você pode se perguntar: será que está certo isso? Será que tem um jeito de saber que isso está certo? Tem. Como que nós podemos saber se isso está certo? Para isso, eu vou pegar a equação original, 2x mais 10 igual a 38, colocar o vezes aqui para ficar mais claro, especialmente o lado esquerdo da equação. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o número que eu encontrei no lugar do x, tá bom? Então eu vou fazer 2 vezes 14 mais 10. Nesse caso, eu preciso ver se o resultado será igual a 38, tá bom? Se o resultado for igual a 38, então o valor que eu encontrei para o x está correto, tá bom? Fazendo a multiplicação, 2 vezes 14, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, então é 28, mais 10. 28 mais 10 é 38. Então o valor que eu encontrei aqui está correto. Ele é realmente a raiz da equação. Então isso eu posso fazer todas as vezes, em todas as equações, para verificar se o resultado que eu encontrei para o x está correto, tá bom? Eu aconselho que no começo a gente faça isso, tá bom? Eu não farei nos próximos exemplos, mas eu dou esse conselho para vocês que estão começando a ver equações. Às vezes você chega numa resposta e pode, por algum erro de conta, por alguma confusão ali no meio do caminho, não ser a resposta correta. Então aí nós podemos depois reavaliar todo o processo, tá bom? Bem, vamos ver outros exemplos. O item B aqui, 5x menos 12 igual a 28. Então lembra, nós temos que eliminar aqui do lado esquerdo o 5 e o 12.
Para isso, o que nós faremos? Vamos eliminar o 12 negativo primeiro, tá bom? Então temos 5x menos 12. Para eliminar esse 12 negativo, o que eu vou fazer? Vou fazer o inverso desta operação. O inverso da subtração é a adição. E para zerar, então, vou usar o 12. Menos 12 mais 12 resulta em 0, que é o elemento neutro da adição. E do lado direito, o que eu vou precisar fazer? Esse 12 que eu coloquei aqui no lado esquerdo, eu preciso colocar ele também do lado direito, somando também, tá bom? Então tem que somar 12. Então do lado esquerdo vai sobrar apenas o 5x, já que qualquer número somado ou subtraído com 0 é o próprio número. E do lado direito sobrou o resultado de 28 mais 12, que dá 40. E agora nós temos que fazer o quê? Eliminar esse número 5 que do lado esquerdo, ó, está fazendo que operação junto com o x? Está fazendo a multiplicação. Toda vez que não tem sinal entre um número e uma letra, tem a multiplicação. Lembre-se disso. Então, para eliminar o 5, vamos dividir por 5. Pois quando fazemos isso, 5 dividido por 5 dá 1, que é o elemento neutro da multiplicação. E para manter aqui a minha igualdade equilibrada, nós fazemos a divisão também do lado direito. No caso, eu divido por 5. É o mesmo valor que eu divido nos dois lados da igualdade. Então aqui, sobrará do lado esquerdo apenas o x e do lado direito o resultado de 40 dividido por 5, que é 8. Então, nessa equação, a solução, a raiz, é o 8. É a raiz. Vamos ver o próximo exemplo. O item C, 3x mais 4 igual a 16. Então aqui vamos, lembrando que eu tenho que eliminar o 3 e o 4 que estão do lado esquerdo. Primeiro vamos eliminar o 4. Então tenho aqui 3x mais 4. Para eliminar o 4, o que eu vou ter que fazer? Vou fazer a operação inversa da adição, que é a subtração. E para eliminar o 4 na subtração, tem que ser o próprio 4. E aqui nós vamos obter o elemento neutro da adição, que é o 0. E do lado direito, nós temos o 16. E para manter aqui a igualdade correta, eu tenho que subtrair 4 também. Então, vamos fazer menos 4. Dessa forma, do lado esquerdo sobra o 3x e do lado direito sobra o resultado de 16 menos 4, sobra 12. Bem, nós vamos eliminar esse 3 agora. Para eliminar o 3, lembre-se que a operação aqui entre o 3 e o x é a multiplicação. Nós faremos a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. E para eliminar o 3, temos que dividir por 3. Já que 3 dividido por 3, o resultado é 1, o elemento neutro da multiplicação. E para manter aqui a minha igualdade correta e verdadeira, eu vou ter que dividir por 3 o lado direito também. Então aqui eu tenho a lei do cancelamento. Desta forma, sobrou do lado esquerdo
apenas o x. E do lado direito, sobrou o resultado de 12 dividido por 3, que é 4. Então, nesta equação, 4 é a raiz, ou a solução da equação. Vamos ver mais um exemplo. Exemplo D. Exemplo D já começa assustando. Menos 2x mais 18 igual a menos 26. Então, lembre-se que esse menos aí, na frente do número, ele representa números negativos. Então, eu vou deixar aqui no canto o card para vocês reverem o vídeo dos números negativos, tá bom? A ideia de número negativo. Bem, vamos começar aqui, lembrando que eu tenho que eliminar do lado esquerdo o 2 negativo e o 18. Começando pelo 18. Então, vamos pegar essa primeira parte, menos 2x, mais 18. E para eliminar esse 18, vou fazer a operação inversa da adição, que é a subtração, e vou usar novamente o 18, já que 18 positivo menos 18 resulta em 0, que é o elemento neutro da adição. E do lado direito, nós já tínhamos o 26 negativo, mas para manter a igualdade verdadeira, eu preciso acrescentar esse 18 negativo. Então, vamos colocar aqui menos 18. Com isso, o que vai acontecer? Do lado esquerdo, irá sobrar apenas menos 2x. E do lado direito, o que irá sobrar? Muito cuidado que esse sinal de menos não significa 26 menos 18. É uma operação com números negativos. Então eu vou deixar aqui no canto o card do vídeo da adição e subtração com números negativos, para vocês verem, tá bom? Mas vou adiantar aqui o detalhe. Os sinais são iguais, então eu tenho que somar esses dois números. 26 mais 18. 26 mais 18, fazer aqui no rascunho, 26 com 18, somando, 6 mais 8 dá 14, 1 mais 2 mais 1 dá 4. Então o resultado da adição de 26 com 18 é 44. Como os dois números são negativos, eu vou manter esse sinal. Então aqui a resposta dessa operação, menos 26 menos 18, é menos 44. Bem, agora vamos eliminar esse 2 negativo que está aqui. Lembre-se que aqui, entre o 2 e o x, a operação é a multiplicação. Para eliminar o 2 negativos, eu vou fazer o inverso da multiplicação, que é a divisão. E para obter o elemento neutro da multiplicação, que é 1, eu vou ter que usar o mesmo número que está aqui em cima, o 2 negativo. Tá bom? Já que 2 negativo dividido por 2 negativo, que resulta em 1. Então, o que nós faremos também do lado direito? Iremos dividir também por 2 negativo. E como eu faço a divisão envolvendo números negativos? Para isso, eu vou deixar o card aqui também do vídeo da operação de multiplicação e divisão com números negativos, tá bom? Para vocês consultarem. Nós teremos o que aqui nessa equação? Do lado esquerdo irá sobrar apenas o x. Do lado direito, o que nós fazemos nessa situação? Vamos dividir 44 por 2,
metade de 44 é 22. E na divisão e na multiplicação, sinais iguais, o resultado é positivo. Então, nesse daqui, a raiz foi o 22 positivo. E lembre-se que número positivo eu não preciso colocar o sinal de mais na frente, tá bom? Basta colocar o número. Então eu poderia deixar já na resposta sem o sinal, mas eu preferi colocar para lembrar aqui da operação. E vamos ver mais um exemplo. O exemplo é, está aqui 4x menos 2 igual a menos 22. Então, para começar, o que nós faremos? Vamos eliminar o 4 e o 2, tá bom? Começando pelo 2 negativo. Então, começo aqui. 4x menos 2. E para eliminar esse 2 que está com a subtração, vou fazer a operação inversa da subtração, que é a adição. E vou utilizar o 2 também. Já que menos 2 somado com 2 resulta em 0. E do lado direito, nós já tínhamos o 22 negativo. E o que eu tenho que fazer ainda? Para manter a igualdade verdadeira, vou precisar colocar esse mais 2, tá bom? Que é a ideia da lei do cancelamento. Mais 2. E desta forma, o que irá sobrar na equação? Do lado esquerdo, irá sobrar o 4x. 4x igual, do lado direito, o resultado de menos 22 mais 2. Cuidado que, novamente, não é para fazer 22 mais 2 e deixar o sinal negativo, hein? Lembre-se aí da operação com negativos. Sinais diferentes, vai fazer a subtração. Nesse caso, vai fazer 22 menos 2, que resulta em 20. E a resposta é o sinal do número que tem maior valor absoluto. Quem tem maior valor absoluto? O 22 ou o 2? É o 22. Como o sinal dele é negativo, a minha resposta será negativa. E agora vamos eliminar o 4, que está aqui do lado esquerdo. E está multiplicando o x. Então, para eliminar o 4, nós vamos dividir. Já que a divisão é a operação inversa da multiplicação. E para obter o elemento neutro da multiplicação, que é 1, vamos dividir por 4. Já que 4 dividido por 4 resulta em 1. Para manter a igualdade verdadeira, eu vou ter que dividir o lado direito também por 4. E o que vai sobrar para a gente desta equação? Do lado esquerdo, sobrará o x. E do lado direito, sobrará o resultado de 20 negativo dividido por 4 positivo. Primeiro, vamos dividir 20 por 4, que a resposta é 5. E lembrando aqui, negativo dividido por positivo, sinais diferentes, a resposta é negativa. Então, nesta equação, a raiz é 5 negativo. Então, esta é a raiz, ou a solução da equação, que é o valor que nós encontramos para o x. Ok, gente? E era isso que eu queria mostrar para vocês, esses exemplos de como solucionar, como resolver equações do primeiro grau. Pelo menos essas aqui que ainda são um primeiro passo. E é importante que nos enunciados podem aparecer perguntas como qual é a raiz da equação, qual é a solução da equação. No fundo, ele quer saber o valor do x, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima. Se
cuidem. Valeu!